E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que é pouco conhecido pelas pessoas, mas que vai te impactar muito. É algo que influencia muitas famílias e você precisa saber disso, porque às vezes na sua própria casa tem acontecido casos assim. Eu vou falar hoje sobre espíritos familiares e fantasmas. Isso mesmo, será que existe o fantasma? A gente ouve falar dessas fotografias em que a pessoa tira uma foto ali e aparece um vulto atrás, aparece às vezes a fisionomia, às vezes o rosto daquela pessoa que já faleceu. Então nós vamos analisar tudo isso com base na palavra de Deus e nós vamos analisar se isso realmente vem de Deus ou não. Será que são os espíritos que ficam vagando, os espíritos das pessoas que morreram, ou são demônios? Então é isso que nós vamos ver, mas antes de começar, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias, às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado mensagens de fé e orações para te fortalecer, ok? E não se esqueça também de ativar esse sininho para que você não fique de fora das notificações. Então vamos lá, pessoal. Eu já falei aqui nesse canal sobre maldição hereditária. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link para você assistir no final deste vídeo, ok? A maldição hereditária, ela se resume em uma coisa. Quando começa a acontecer muita coisa negativa que vai se repetindo dentro da mesma família com o passar dos anos. Por exemplo, um pai alcoólatra, ele gera um filho que acaba se tornando alcoólatra também no futuro, ou então filhos de casais divorciados que acabam se divorciando também, e isso vai se repetindo de geração em geração. Às vezes acontece também de acidentes frequentes. Uma vez eu estava dando carona para uma moça e ela me contou que todos os seus irmãos morreram de acidente. Ela também já tinha sofrido 3 acidentes de carro. E aí eu contei para ela que isso pode sim ser uma maldição hereditária que precisa ser quebrado. Então eu vou te explicar também como você vai quebrar essa maldição e fique comigo aí que você vai entender tudo, ok? Mas vamos lá, pessoal, onde que entra essa questão dos espíritos familiares? Bem, antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero te mostrar a seguinte situação para você entender o que eu estou falando. Quando você não é convertido a Jesus, ou seja, quando você não entregou a sua vida para Ele e o reconheceu como Senhor da sua vida, então Ele ainda não é o seu Senhor. E com isso você fica vulnerável para esses espíritos malignos operarem na sua vida. É como se eles tivessem a chave da porta da sua casa, eles entram e fazem o que eles querem. Infelizmente, essa é a realidade. E eles dominam então os seus pensamentos de tal maneira, se você deixar, que eles fazem com que você obedeça a sua voz. E é por isso que tem tanta gente que se arrepende hoje de atitudes que tomaram, porque naquele momento o inimigo influenciou a pessoa. Inclusive, o inimigo chega a convencer as pessoas a tirar a própria vida, as pessoas a serem violentas. Então nós precisamos vigiar o tempo todo. Mas, na hora que a pessoa entrega a sua vida para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, então naquele momento, Jesus toma as chaves nas mãos dele e ele passa a conduzir a sua vida. Mas para isso você precisa deixar que o Espírito Santo governe as suas emoções, a sua maneira de falar, de pensar e de agir, ok? E a partir daí, os demônios não podem mais lhe causar dano. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca. Amém? Mas Satanás e os seus demônios são astutos e eles não desistem do seu objetivo, que é roubar, matar e destruir. Eles não batem na porta assim como Jesus fazia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra. Mas nós sabemos que o inimigo não é assim. O inimigo ele arromba a porta, ele não pede permissão, ele veio realmente para causar destruição. E infelizmente, em alguns casos, o inimigo consegue entrar novamente na vida da pessoa. Ele não vai dominar mais o espírito da pessoa que nasceu de novo, porque ali habita o Espírito Santo, mas ele vai controlar a mente, ele pode influenciar a mente da pessoa. Então, se ele tomar a mente da pessoa, ele pode trazer opressão, ele pode até mesmo manipular essa pessoa. E é aí que entra a questão dos espíritos familiares que eu vou explicar para você agora na palavra de Deus. E isso pode atingir tanto pessoas que foram convertidas, que nasceram de novo, quanto pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu quero ler para você uma passagem que está em Levítico capítulo 19, em que a Bíblia diz assim, preste atenção.
Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha isso, irmãos. Essa palavra médiuns que eu acabei de citar para você, no original, no hebraico, ela se refere a pessoas que entram em contato com esses espíritos familiares, que na verdade são demônios que passam por pessoas da própria família. Então, quando alguém procura um médium ou um espírita, essa pessoa ela está abrindo portas no mundo espiritual para que o inimigo entre na sua vida, porque isso foge do que está escrito na palavra. A Bíblia deixa claro em várias passagens que só existe uma vida e depois disso vem o dia do juízo. Então não existe várias vidas e também não existem espíritos desencarnados, mas sim demônios, que são os anjos caídos, e existem os anjos de Deus. Então nós precisamos entender que Satanás e os seus demônios, que são esses anjos caídos, eles não morrem e eles estão aqui nessa terra vivendo de geração em geração e eles sabem tudo sobre o ser humano. E de acordo com a Bíblia, no mundo espiritual existem demônios que atuam em áreas maiores e outros que agem em áreas menores. Por exemplo, quando a Bíblia fala de principados, ela está falando de demônios que são como se fossem generais. Eles são aqueles que governam as nações, eles têm mais poder do que os outros, eles atuam de uma forma diferente. E depois disso vem as potestades, vem os dominadores deste mundo de trevas e as forças espirituais do mal. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 6, depois se você quiser ler na sua casa, ok? E entre essas classes de demônios, existem aqueles que têm a função de acompanhar as famílias. E é por isso que eles são chamados de espíritos familiares. E cada um desses espíritos tem como missão acompanhar uma família de geração em geração, causando vícios, causando tragédias, doenças, acidentes, enfim. Eles sabem tudo sobre aquela família, eles sabem tudo o que acontece na vida de cada pessoa individualmente. Então ele sabe como a pessoa reage em cada situação, sabe o que aquela pessoa está fazendo de errado, sabe de algum trauma que aconteceu na infância, alguma situação que gerou ali uma ferida emocional, eles sabem de tudo que está relacionado àquela pessoa. Enfim, se um espírito desse entra em algum médium, alguém que invoca os mortos, ele é capaz até mesmo de imitar a voz de um familiar que já morreu. Ele é capaz também de contar histórias que ninguém sabia, de escrever com detalhes, às vezes escrevendo com a letra de forma igual àquele familiar falecido. Tudo isso para enganar a pessoa da família que foi atrás daquele médium, toda fragilizada, para convencer essa pessoa de que quem está falando com ela realmente é a pessoa que morreu. E até o médium, muitas vezes, ele acaba sendo enganado por esses demônios. Muitos na boa intenção de tentar aliviar a dor de quem perdeu um ente querido, e ele acredita ser um canal de bênção, um canal de Deus que está fazendo a ligação entre os vivos e os mortos, sendo que na verdade eles são apenas objetos do inimigo para enganar as pessoas e mantê-las longe do Evangelho de Jesus. E não é por acaso que o próprio Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, que nele não habita a verdade e que ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Então, voltando aos espíritos familiares, irmãos, nós vamos ver mais um exemplo de como eles agem na vida das pessoas. Eu conheço um caso de uma moça que ela traía muito o seu esposo há muitos anos atrás e ela não conseguia sair desse vício da prostituição. E aí ela teve uma filha e teve um filho. E esses dois, eles foram para o mesmo caminho, tiveram o casamento também destruído, e mesmo que eles não percebessem, isso tudo foi causado por causa desses espíritos familiares, desses demônios que ficam tentando perpetuar o pecado, trazendo sempre o mesmo pecado nas famílias. E sabe o que é mais triste dessa história? Todas essas pessoas conheciam a palavra de Deus. Na minha opinião, são pessoas de Deus, pessoas convertidas, mas que não vigiaram, deram brechas para o inimigo. Então nós precisamos parar de achar que só porque a pessoa entregou sua vida para Jesus, ela está imune de todos esses ataques satânicos. Não, a pessoa vai ser tentada a voltar à vida que ela tinha antes. E nós precisamos tomar muito cuidado porque o pecado traz consequências, tá certo? E talvez você esteja se perguntando agora, mas pastor, maldição e espírito familiar é a mesma coisa? Não, a maldição acontece, irmãos, sem que a pessoa tenha escolhido aquilo. E como elas não conhecem a Cristo, elas não têm o que fazer, elas são vítimas do diabo. Já o espírito familiar, ele age na vida de qualquer pessoa que abrir a porta para ele agir.
Por exemplo, a mãe e os filhos que eu acabei de contar para você, eles foram tentados pelo inimigo, mas eles tinham a opção de recusar cair em tentação. Eles podiam muito bem buscar ao Senhor, se firmar mais na oração, não dar brechas, não dar espaço para o inimigo. Mas como eles resolveram ignorar a voz do Espírito Santo, eles caíram em pecado e, como consequência, eles colheram o fruto do divórcio, da destruição do lar. E um outro caso que acontece muito dentro das famílias é a questão do abuso sexual. Às vezes o avô passa para o pai passa para o filho, para o neto. E se você já passou por esse tipo de violência na sua infância, mas entregou a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa muito importante. Você tem nas suas mãos a oportunidade de quebrar essa raiz maligna. Você tem a oportunidade de romper com as trevas, de não deixar que esse pecado ele passe de geração em geração. Em primeiro lugar, você tem que mudar de vida, você tem que dar o seu exemplo. Em segundo lugar, você tem que deixar para trás toda dor, toda mágoa. Você tem que apresentar isso em oração e perdoar se você foi abusado, se sofreu alguma coisa com você. Irmãos, eu costumo dizer que a gente tem medo do diabo até descobrir que é ele que tem medo de nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero declarar na sua vida, meu irmão e minha irmã, você que tem sido vítima de um espírito familiar que atacou a vida dos seus pais, dos seus avós, eu declaro em nome de Jesus que você agora está liberto. Tome posse das promessas de Deus. Creia que o Senhor já te perdoou. Se você pecou, se você fez alguma coisa errada, o sangue de Jesus, ele pode te perdoar, te purificar de toda maldade. Amém? E entenda de uma vez por todas isso. Você tem a autoridade de Jesus para repreender todos esses demônios que vêm contra a sua vida. Aí na sua casa, você tem que usar a autoridade. Você tem que abandonar as coisas do passado. Você não pode dar espaço para o inimigo. E para isso você precisa entregar sua vida para Jesus, porque é somente assim que o Espírito Santo vai habitar no seu coração. E aí você vai ter forças para derrotar Satanás e não voltar mais a ser escravo do pecado. Ok? E como eu disse, você tem que vigiar bastante. Então, se você souber de casos de adultério na sua família, é hora de você vigiar dobrado nessa área. Se você souber de casos de vícios, tome muito cuidado, porque o inimigo vai querer que esse pecado venha passando de pessoa em pessoa. E não se esqueça também de orar pelos seus parentes, pelos seus tios, seus primos, seus irmãos, seus pais, porque isso vai fazer com que o inimigo vai perdendo as forças, e ore pela conversão de todos eles, ok? Irmãos, eu senti de falar sobre esse assunto porque as pessoas muitas vezes elas ficam acreditando, que foi o familiar que se comunicou com elas, por mais que seja uma coisa boa, que vai trazer um conforto, mas tudo que está fora da palavra de Deus, nós devemos desconsiderar, ok? Na Bíblia nós vemos que os mortos, eles não podem voltar, eles não podem se comunicar com as pessoas que estão aqui na terra. E quem nos prova isso é o próprio Jesus, quando ele contou a parábola de um homem muito rico e de um mendigo que chamava Lázaro. Jesus disse que esse homem rico, ele vivia uma vida de luxo, de banquetes, e na porta da casa dele havia um mendigo. A Bíblia conta que esse mendigo queria comer a comida que caía da mesa do rico. Talvez por conta da condição precária, que ele vivia, ele era portador de uma doença de pele. O seu corpo, ele era coberto de feridas e os cães vinham lambê-las. E num determinado momento, o rico e o mendigo morreram. E a alma do mendigo foi encaminhada, foi amparada pelos anjos de Deus e conduzida ao céu. Já o rico, ele foi sepultado e a sua alma foi para o inferno, onde havia constante tormento, e é isso que Jesus ele cita nessa parábola. Então o rico começou a clamar a Abraão, pedindo que o mendigo molhasse a ponta do seu dedo e viesse refrescar a sua língua. Só que Abraão, naquele momento, ele disse que isso era impossível. Ele fez aquele rico lembrar que durante a sua vida ele teve as oportunidades. Aquele rico, ele teve muitas chances de se converter, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha os profetas, mas ele não quis saber. Então, naquele momento, o rico pediu para que Abraão levantasse alguém lá na terra para pregar o evangelho para sua família, para os seus pais. Mas naquele momento foi dito a ele que é impossível os mortos passarem para a terra dos vivos e os vivos terem acesso aos mortos. E sabe o que isso significa, irmãos? Que nós não podemos buscar esse contato. Simples assim. Se você ver algum fantasma, algum vulto na sua casa, ou até mesmo alguém que morreu se materializar bem na sua frente,
pode ter certeza que isso não vem de Deus, não é aquela pessoa, tá ok? É isso que a Bíblia deixa claro de diversas formas em várias passagens e por isso eu senti no meu coração de te ajudar, de trazer esse vídeo esclarecendo. Nós precisamos vigiar, irmãos, porque o inimigo quer que a gente repita os pecados dos nossos pais. Os nossos pais talvez repetiram os pecados dos nossos avós, então nós precisamos quebrar esse ciclo no poder do Espírito Santo, através de uma vida de obediência, uma vida de santidade, andando na presença do Senhor, ok? Se você gostou desse vídeo, se eu te esclareci as dúvidas a respeito de fantasma, porque na verdade não existe. Isso, na verdade, são os anjos caídos, que na verdade são os demônios que ficam habitando nas regiões celestiais, aqui nessa terra, e nós muitas vezes não podemos ver, mas nós sabemos que existe sim uma batalha espiritual para tentar nos afastar de Deus todos os dias. Então vamos vigiar cada vez mais e venha caminhar junto comigo aqui, porque todos os dias eu quero te fortalecer na caminhada com Deus, ok? E não se esqueça também de compartilhar esta mensagem e se inscreva aqui no meu canal. Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço.